Olá pessoal, professor Alexandrino Lobão. Vamos à nossa revisão de matemática do sexto ano com conteúdo de múltiplos divisores e critérios de divisibilidade, ok? Vamos começar. Bem, a primeira ideia que você tem que entender é que a maioria dos números, ele pode ser escrito, a maioria dos números naturais, ele pode ser escrito como uma multiplicação de outros números, tá bom? Essa multiplicação, cada um dos elementos da multiplicação são chamados de fatores, certo? Então eu posso pegar um número e decompô-lo em outros dois números, ou mais, né? Dependendo do tipo de número. Por exemplo, o 36, eu posso escrevê-lo como uma multiplicação de 4 vezes 9. O 84, 3 vezes 4 vezes 7. O 105, 3 vezes 5 vezes 7. O 150, 2 vezes 5 vezes 15. O 162, aqui como 2 vezes 9, 18. 18 vezes 9 e 162. O 240, como 2 vezes 8 vezes 15. Então, praticamente todos os números, aliás, praticamente todos os números, muitos números, eu posso escrever como produto de outros dois, tá? Isso acontece com todos os números. Nós vamos trabalhar aqui com os números naturais. Vamos falar um pouco sobre o conjunto dos números naturais. Os números naturais, temos essa simbologia, esse N estilizado, é um conjunto, por isso que tem essa chave, né, que começa no zero. Para o nosso fundamental, a gente começa os naturais do zero, aí vem 0, 1, 2, 3, 4, 5, esse conjunto é infinito. Tá? Os números que compõem o conjunto dos números naturais, tá? Os elementos que pertencem a esse conjunto, eles têm uma característica. Conforme você for seguindo aqui, se você pegar um número, um 40, por exemplo, você pode pegar esse 40 e escrevê-lo como um produto de outros dois números. 40 eu poderia escrever como 4 vezes 10. E esse 10 eu poderia escrever como um produto de outros dois números, tá? Outros números mais iniciais, vamos dizer assim, tá? Primordiais, que estavam no começo. Então, a primeira coisa que você vai aprender sobre múltiplos e divisores serão esses números primordiais, né? Que são chamados números primos. Por que que eles são chamados primos, né? Porque seriam os primeiros números que são que podem ser utilizados para encontrar outros números. Se eu tenho um 6, eu posso escrever um 6 como 2 vezes 3. Então, os números que originam o 6 são o 2 e o 3. E não tem nenhuma multiplicação que eu consiga encontrar o 2 com outros dois números, nem nenhuma multiplicação que eu consiga encontrar o 3 com outros dois números. Tá? Então nós dizemos que esses números que só têm dois divisores, um e ele mesmo, eles são chamados de números primos, tá bom? Então, para começo de história, o 1 não é primo. Por quê? Porque ele só tem um divisor, ele mesmo. Quais são os divisores de 1? Quem divide 1? Né? Só um. O 2, ele é primo. Por que, que o 2 é primo? Porque ele tem dois divisores. Eu posso pegar 2 e dividir por 1 de forma inteira, tá? Quando a gente está falando isso, 2 dividido por 1 dá 2, a divisão é exata. E eu posso dividir 2 por 2. Então, os únicos números que dividem 2 de forma inteira é o 1 e o 2. É por isso que ele é considerado o primo. O 3 também é primo. O 4 não é considerado primo. Por quê? Porque o 4 pode ser dividido por 2. O 4 pode ser dividido por 4. Dá 1. O 4 pode ser dividido por 1. Dá 4. Então ele tem 3 divisores. Então 4 não é primo. E se você for numa sequência de números, tá? Se você pegar um número qualquer, um número 77, será que ele é primo? Você vai ter que saber fazer tentativas de dividir esse 77 por números que são primordiais, né? Por primos que você já conhece, até você verificar se esse número é primo ou não, tá? Alguém, há muito tempo atrás, né,
o Eratóstenes, ele criou uma tabela e mostrou como você pode encontrar os números primos. Ele riscou 2, que ele sabia que era primo, e todos os múltiplos de 2 ele foi riscando um por um. Então, se o 2 é primo, os múltiplos dele não são. Né? Aqueles que multiplicados por 2 não serão múltiplos de 2. Fez com 3, o 3 é primo. Então, de 3 em 3, nenhum outro seria primo. Aí o 5 é primo, de 5 em 5 não serão. O 7, depois o 11, depois o 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41. E aqui estão aparecendo para vocês todos os números primos até 100. Tá? A ideia dele foi bem interessante, bem prática. Pegou o número 2, ele é primo. Então, todo número a partir do 2, né, se eu contar de 2 em 2, não serão primos. É por isso que está riscado essas colunas. Depois ele fez isso com 3. Note que vai ter número que vão ser riscados 2 vezes. Depois o 5. Note aí que quem é de 5 em 5 dá 5, 10, 15, 20. Depois de 7 em 7 ele foi riscando. De 11, 13. E assim foram aparecendo os números primos. Todos os números que estão sendo apresentados aqui nessa tabela do lado são números primos, ok? Então, pessoal, quando pedem para você fatorar um número, né, é fatorar, né, decompor em seus fatores primos, tá? Quando vai ser pedido, ó, faça a forma fatorada do número, a forma decomposta desse número em fatores primos. Isso quer dizer que você só pode usar os números primos para dividir aquele número, tá? Vou começar colocando uma colinha aqui em cima, tá bom? E essa colinha vai me ajudar a encontrar os fatores do número. Então, eu quero saber quem divide 240. Bem, toda vida que o número for par, e aí nós vamos aprender os critérios de divisibilidade ainda, né? Ele vai ser dividido por 2. Se eu dividir isso aqui por 2, vai dar 120. Se continua sendo par, continua sendo dividido por 2. Vai dar 60. Se continua sendo par, continua sendo dividido por 2. 30. Por 2, 15. Então esse número não é mais divisível por 2. Tá bom? Vou passar para o próximo número, 3. Ele é divisível por 3? Ah, eu não sei. Então você vai ter que dividir em um canto, tá? Fazer a conta de divisão e verificar se ele é divisível por 3. Se você já souber os critérios de divisibilidade, melhor ainda. Mas vamos admitir que ninguém sabe ainda, tá? Vamos seguir uma sequência lógica, ok? Então esse número é divisível por 3, que é 5. E eu sei que 5, ó, ele é primo. Então ele só vai ser divisível por 5. Então, esse 240, né, se eu for representado na forma de fatores, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ou, simplesmente, você conta quantos fatores 2 eu tenho, 2 à quarta, vezes 3 vezes 5. Essa é a forma fatorada do número 240. Vamos fazer a mesma coisa com o 500. 500 termina em 0, então ele é divisível por 2. Isso vai dar 250, que por 2 dá 125, que é somente por 5, tá? Porque não dá por 3, vai dar por 5, vai dar 25, que por 5 é 5, que por 5 é 1. Então, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 5 à terceira. Ok? Próximo número, 168. Sempre que ele for par, eu começo do 2. Por 2 vai dar 84. Por 2 vai dar 42. Por 2 vai dar 21. 21 não é mais par, então não dá mais por 2. Eu vou passar para o próximo número. Será que ele é por 3? É, vai dar 7. Aí não dá mais por 3. Aí será que ele é por 5? Não. Será que ele é por 7? É, né? É o 7, que isso aqui vai dar 1. Então a forma fatorada deu 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 7.
Ok, pessoal? A primeira coisa que você tem que aprender é decompor um número em seus fatores primos. Se são fatores primos, vocês só podem usar estes números que estão aqui, tá bom? Aí, como é que eu vou saber que um número é primo? Decompondo. Se ele só for divisível por ele mesmo, então ele será primo, né? Por ele mesmo e por 1. Vamos adiante. Bem, divisores de um número natural. Tá? O que são os divisores de número natural? O que são divisores e como determinados? É a pergunta aqui do slide. Né? Os divisores de um número natural, né, qualquer n, são os números pelos quais n é divisível. Ou seja, quais os números que dividem n. Como é que eu faço para descobrir isso? Existem várias maneiras. Todas as maneiras que você utilizar, o ideal é que você comece fatorando o número 12, tá? Então, eu vou fatorar o número 12. Fazer aqui embaixo, 12. Se eu dividir por 2, dá 6. Se eu dividir por 2, dá 3. Se eu dividir por 3, dá 1. Ok? Aí, primeira maneira. Maneira que vocês aprenderam lá no 5º ano. Você coloca 1 aqui. E os números que eu vou colocar nessa região aqui serão os divisores, né? Porque o 1 é o primeiro número, é o primeiro divisor de todo número. Aí você vai pegar o 1 e vai multiplicar por esse 2. O resultado vai dar 2. Ok? Então você vai fazer por nível. Você já pegou o 1, multiplicou por 2, deu 2. Agora você vai descer o nível. Você vai pegar o número 1 e agora vai multiplicar por 2. De novo. Se não quiser, não coloca. Mas 1 vezes 2 é 2. E vai pegar o 2 e vai multiplicar por 2. Dá 4. E aí você vai descer mais um nível. Você vai pegar os números que estão aqui e sempre dividir pelo nível abaixo, tá? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Aí tem 2 vezes 3 de novo. Eu não vou colocar. E por fim, 3 vezes 4, 12. Então estão aqui os divisores de 12. Professor, não entendi. Ou não gostei, né? Bem, essa é a primeira maneira, tá? A segunda maneira, ela também usa a forma fatorada aqui, mas apenas como auxílio. Ok? Então vamos lá. Quais são os números que dividem 12? Eu sei o primeiro, é sempre 12 dividido por 1, porque 1 divide todo o número. Isso aqui vai dar 12. O próximo número que divide 12, né, se eu olhar para cá, eu não tenho isso aqui, tá? Vamos supor que eu não tenho isso aqui, eu só tenho a fatoração. Eu olho os números que aparecem aqui. Olha, aparece o fator 2. Aparece o fator 2, então ele é divisível por 2. Isso aqui vai dar 6. Próximo número natural que eu vou tentar, né? Eu vou dividir por 3. Se eu dividir por 3, isso aqui vai dar 4. Por que eu sabia que dava para dividir por 3? Porque um dos fatores que formam o número 12 é o 3. Então ele vai ser divisível por ele. 4. Será que 12 é divisível por 4? É sim, porque quando eu dividir por 3 deu 4, quando eu dividir por 4 vai dar 3. Quando você acontece essa repetição, é porque você terminou. E aqui você tem os divisores de 12. Ó. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Essa é uma segunda maneira. A maneira do livro fala assim. Pegue os fatores de 2. Quais são os fatores de 2? É 2, 2 e 3. Aí o primeiro, você vai pegá-los de 1 em 1. Então você vai pegar o 2 e o 3. Depois você vai juntá-los de 2 em 2. Como assim? Você vai juntar o 2 com 2 e você vai fazer o 2 com 3. Que isso vai me dar 4 e 6. E o terceiro você vai juntá-los de 3 em 3. Como só tem 3, só vai pegar e multiplicar os 3. Que isso vai me dar 12. Então estão aqui os divisores de 12, começando sempre com 1. Tá? 3 maneiras. Maneira que nós fizemos com mais frequência, maneira que o livro trabalha, maneira que vocês aprenderam lá no
quinto ano, ok? Vamos a mais um exemplo, tá certo? Vamos encontrar os divisores do número 54. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu aconselho a todos fazerem: decompõe seus fatores primos. Ok, eu botei aqui a cola dos números primos, tá? Que eu posso usar enquanto eu não aprendo todos. Então, ele é divisível por 2. Vai dar o quê? 27. 27 não é primo, então tem número que divide 27. 27 é divisível por 3, que vai dar 9. 3 vezes 9, 27. 9 não é primo, então ele é divisível por 3, que dá 3, que por 3 dá 1. Ok? Tendo os números que dividem o 54, os fatores primos, fica fácil você encontrar os divisores dele. Porque, vamos lá, do jeito que eu expliquei, eu vou pegar 54 e vou dividir por 1, dá 54. Então, eu já sei que esses dois números dividem 54. 54 é divisível por 2, que é o próximo número, né? 1, 2, 3, 4, vou contando em ordem. É divisível por 2, sim, vai dar 27. Até tinha feito aqui. 54 é divisível por 3? É divisível por 3, sim, dá 18. 53 é divisível por 4? Olha, só aparece um número 2 aqui. Então não é por 4, é por 2. Por 4 ele não é. Ele é divisível por 5? Não aparece nenhum fator 5 aqui. Então ele não é divisível por 5. Ele é divisível por 6? Não aparece o 6, mas aparece 2 vezes 3, que dá 6. Então ele é divisível por 6, sim, vai dar 9. Ele é divisível por 7? 54 é divisível por 7? Não, não aparece aqui. Ele é divisível por 8? Também não, não aparece ali. Ele é divisível por 9? Por 9 ele é. Como assim? Por quê? Porque se quando ele deu por 6 deu 9, quando ele for por 9 vai dar 6. Então note, ó, que repetiu. Então quais são os divisores de 54? Vai ser o 1, que é o primeiro divisor de todo número, o 2, o 3, note que o 4 não é, o 5 não é, o 6. Depois que eu chego aqui no último, eu vou voltar. Ó, o 9, o 18, o 27 e o 54. 9, 18, 27 e 54. As divisões, o divisor e o quociente vão fazer parte da resposta, tá bom? Essa é a maneira que eu ensinei para vocês. A outra forma, usando os fatores primos, né? O que é que você vai fazer? Você já tem a forma fatorada aqui, dá 27, que por 3 dá 9, que por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Você coloca um traço, e você coloca o número 1, porque ele é divisor de todo número. Então você vai pegar esse número 1 e multiplicar pelo que está imediatamente abaixo aqui dos divisores, que é o 2. 1 vezes 2 dá 2, ok? E aí você desce. E aí você vai multiplicar os números que tem aqui pelo número que está imediatamente abaixo. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Aí você desce mais um lance, né? Está ficando um pouco tortinho, mas vamos lá. Eu vou pegar os números que estão aqui e multiplicá-los pelo número que está imediatamente abaixo aqui dessa linha que eu marquei, tá? Então, 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 3 dá 6. Aí agora o 3. 3 vezes 3 dá 9. E o último, 6 vezes 3 dá 18. E aí eu desço mais uma linha. Detalhe, tem gente que quando os números são repetidos, ele já vê que está lá em cima, nem coloca, só para diminuir a quantidade de números aqui. Por exemplo, 1 vezes 3 dá 3. Ah, mas 3 eu já coloquei aqui. Aí ele nem coloca. 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6. 6 eu já coloquei. Vou colocar de novo. Então, usei o 1, o 2 e o 3. Né? Aliás, o 1 e o 2. Vou agora usar o 3. Repetindo. Estou nessa linha aqui. Ó. 1 vezes 3 dá 3.
Só que já tem, não vou colocar não. Agora eu vou usar o 10. 2 vezes 3 dá 6. Mais 6 eu já coloquei. Agora eu vou usar o 3. 3 vezes 3 dá 9. Só que 9 já está ali. Próximo número, 6. 6 vezes 3, 18. Mas 18 eu já coloquei. Agora eu vou multiplicar isso aqui. 3 vezes 1, 3. Já coloquei. 6 vezes 3, 18. Já coloquei. 9 vezes 3, 27. Não coloquei ainda. 18 vezes 3, 54. Todos os números que eu vou escrever nos divisores, eles estão aqui. Temos o 1, foi para lá, o 2, o 3, o 6, o 9, o 18, o 27 e o 54, ok? Vamos a mais um número. Vamos lá. Mesmo procedimento. Vou pegar o 45 e vou fatorar. Como ele não é par, não é por 2. Vamos começar do 3, que dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. 3 ao quadrado vezes 5. Isso me ajuda a encontrar os divisores pelo método que eu falei. Vou dividir por 1, que vai dar 45. Esses são o primeiro e o último divisor. Todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Próximo número, não vou tentar 2, né? Porque eu sei que não dá por 2. Vou tentar por 3. Isso vai me dar 15. Eu sei que não é divisível por 4, tá? Não é divisível por 4. Sei que é por 5, porque aparece o fator 5 aqui. Dividir por 5, isso vai dar 9. Não é por 6, porque não aparece o 2, aparece o 3, mas não o 2. Então eu sei que não é por 6. Não é por 7. Esses que não são, você não precisa nem colocar, você pode pular, né? Você está indo em ordem crescente os números. Não é por 8. Então você não precisa colocar o 8. E aí você vai dividir por 9, que dá o quê? 5. E aí, como eu disse, o ciclo vai se repetir. Então não precisa colocar o que está repetido aqui. Vou começar desse. Quais são os números que dividem o 45? Quais são os divisores de 45? 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Então os divisores aqui vão ser 1, 3, 5, 9, 15 e 45. E aí você não esquece ninguém, tá bom? O do livro é parecido com esse meu, só que ele faz os grupos. E aquele método do quinto ano, que requer que você tenha uma atenção maior, porque a estrutura é um pouco complexa, né? Você bota o 1 aqui em cima, e aí vai multiplicando pelo número que está imediatamente abaixo. 1 vezes 3, 3. Desce mais uma linha, e aí você vai pegar e multiplicar todo o número que está aqui por esse aqui. Então, 1 vezes 3, 3. Tem gente que não coloca os repetidos, então não vou botar o 3. E faz 3 vezes 3, 9. E aí desce mais uma linha. No vermelho, né? 9. E aí pega essa linha e desce para cá. E aí vai fazer 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. E 9 vezes 5, 45. Estão aqui os divisores de 45. Ok? Vamos a mais um. E vamos a uma aplicação dos divisores de número. Sandra comprou 480 salgadinhos e queria separá-los em quantidade iguais para a sua festa. Represente as maneiras como ela poderia dividir esses salgados. Então, ela quer dividir os salgados, ela quer saber os divisores, tá bom? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou ter que encontrar os divisores de 480, pelo menos alguns dele. Se eu quero alguns, o critério aqui pela fatoração é a melhor saída, tá bom? Então, por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1.
eu poderia dividir por qualquer um desses fatores aqui multiplicados, qualquer grupo desse, né? Por exemplo, eu poderia fazer 15 pacotes, 3 vezes 5 é 15. Então, se eu dividir por 15, que eu sei que é um dos divisores de 480, eu vou encontrar 32. Então, ele pode colocar 32 pacotinhos, cada um com 15 salgados. Outro número aqui, qualquer produto que você faça aqui. Ó. Por exemplo, se eu quiser pegar esses 4 números aqui, dá 16. Então, poderia dividir por 16 salgadinhos em cada pacote. Dá quantos pacotes? 480 dividido por 16 vai dar 30 pacotinhos. Ah, eu quero só 10 pacotinhos, 10 salgadinhos em cada pacote. Eu vou ter 48 pacotes. Então você tem várias possibilidades, encontrando alguns dos divisores, tá? Ou usa aquela técnicazinha de juntar o primeiro com os divisores dos números, ok? Vamos adiante. Bem, agora vamos falar dos múltiplos de um número natural, tá? O que é o múltiplo de um número natural? Né? Múltiplo de um número natural, pessoal, é o resultado da multiplicação desse número por qualquer outro natural. Como assim? Se eu pegar os números naturais, tá? E multiplicar. Ah, eu quero saber quais são os múltiplos de um determinado valor. Por exemplo, os múltiplos de 2. É só pegar os números naturais e multiplicar por 2. Então eu teria aqui 2 vezes 0, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Opa, 2 vezes 2 ficou faltando, né? 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. E assim sucessivamente. De mesma forma, os múltiplos. Então, a ideia de múltiplo é bem mais fácil do que a ideia de divisores. Lembrando que os múltiplos sempre começam do zero, tá? Aí 5 vezes 0 é 5, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4 e assim sucessivamente. Ideia de múltiplos é só você pegar o número que ele quer saber, o múltiplo, e multiplicar pelos números naturais. Ah, eu quero saber se o número 200 é múltiplo, será que ele vai acontecer nos múltiplos de 5? O que é que eu vou fazer? Bem, se 200 é múltiplo de 5, quer dizer que teve um número que foi multiplicado por 5 e deu 200. Então, para você verificar, é só você dividir 200 por 5, que dá 40. Então, o 200 é um múltiplo de 5. Por quê? Porque teve um número 40, que quando eu multipliquei por 5, né, o 40, o número natural que está bem aqui, nessa sequência aqui, na hora que eu multipliquei ele por 5, deu os meus 200, tá bom? Então, quem entende divisores, entende múltiplos. Quem entende múltiplos, entende divisores. Vamos ao próximo tópico. Critérios de divisibilidade, pessoal. Os critérios de divisibilidade são vários. A gente vai trabalhar alguns, tá? No livro não fala, mas critérios de divisibilidade por 1. Quando é que o número é divisível por 1, né? Todo número é divisível por 1, tá? Então, é por isso que ninguém fala, porque o 1 divide todo número, né? Ou melhor, todo número é divisível por 1, tá bom? Tanto faz você falar 1 divide todo número ou todo número é divisível por 1. 1 é divisor de todo número é divisível por 1. Ok? Palavras parecidas, sentidos na ordem diferente. Vamos lá. Critério do 2. Quando é que o número é divisível por 2? O número é divisível por 2 quando ele é par, ou seja, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou o último algarismo é um número par, divisível por 2. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Então, se eu pegar um número alto
e de somar os seus algarismos. Aqui eu vou ficar com 4 mais 7, 11, 16 com mais 4, 20. A soma dos algarismos é 20. E 20 não é divisível por 3. Portanto, esse número aqui não será divisível por 3. Tá bom? Próximo critério é o 4. Quando é que um número é divisível por 4? Quando ele tem os dois últimos algarismos, dois últimos divisíveis por 4, ou terminar em 0, 0. Ou seja, se você tem um número grandão, você não tem que verificar se ele todo é divisível por 4. Basta você pegar os dois últimos e dividir por 4. Se a divisão for exata, ele todo será divisível por 4. Tá bom? O critério do 5, pessoal, todos os números que possuem como último algarismo o 0 ou 5. Se for 0, é divisível por 5. Se for 5, também. Tá bom? Critério do 6. É só ele ser por 2 e ser por 3 ao mesmo tempo. Tá bom? Critério do 7 eu falei em sala de aula, mas fica para um outro momento. Critério do 8. Ou terminar em 0, 0, 0, 3 zeros, ou os três últimos algarismos serem divisíveis por 8. Então, se você prestar um pouco de atenção, se você notou, o critério do 2, né, do 2 dividir, certo? É o último algarismo, ser par, ou seja, ser dividido por 2, ou terminar em 0, né, que dá. O do 4 são os dois últimos, ou 2 zeros. O do 8, os três últimos. Tá? Os três últimos, vou pegar um número aqui, os três últimos, ou 3 zeros. Se eu fosse continuar pensando, 16 seriam os quatro últimos, ou 4 zeros, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, os critérios do 2, 4 e 8 são praticamente o mesmo, que muda a quantidade de algarismos que você vai pegar. Tá? Quanto maior for a potência de 2, 8 é 2 a terceira, então você vai pegar 3 algarismos. 4 é 2 ao quadrado, então você vai pegar 2 algarismos. E o 2 é 2 elevado a 1, você só pega um algarismo, tá bom? Ideias similares. O 9 é o mesmo do 3, né? A soma dos algarismos, só que a soma tem que ser divisível por 9, enquanto que a do 3 tem que ser divisível por 3, tá bom? O critério do 10, ou do 100 ou do 1000, tá? Mesmo, né? Dos 10 terminar em 0, do 100 terminar em 00, e do 1000 terminar em 000. 3 zeros para o 1000, 2 zeros para o 100, 1 zero para o 10, ok? Então, pessoal, vamos praticar e dar uma revisão geral sobre o conteúdo visto até agora, tá bom? Vamos fazer algumas questões, alguns exercícios, e aí tentem, deem uma parada, tentem resolver, depois vocês continuam o vídeo e verificam se acertaram, ok? Vamos lá. Então, como eu falei, dê uma paradinha, tá? Tente resolver, dê uma olhada nos critérios que você anotou e vamos resolver a nossa primeira questãozinha aqui, tá bom? Analisando as afirmações a seguir, marque verdadeiro ou falso. Primeira, o número 12 é múltiplo de 3, ou seja, se eu escrever os múltiplos de 3, vai aparecer entre eles o 12. Isso é verdadeiro ou é falso? Bem, se o 12 é múltiplo de 3, na hora que eu dividir 12 por 3, o resultado vai ser um número inteiro, um número natural. E isso é verdade. Tá bom? Vamos à letra B, né? O número 3 é divisível pelo número 12. Ele está falando que o número 3 dá para dividir por 2. É divisível por 12. E não dá porque ele é maior, não é? Como é que eu vou dividir o 3 por 12? Não dá. Essa aqui é falsa. Ok? Próxima, letra C. O número 4 é divisor do número 24. Ou seja,
o 4 divide o 24, ou o 24 é divisível por 4. Isso é verdade, né? Cuidado com essa sequência. Ó. O 3 é divisível, o 4 é divisor, tá? O 3 é divisível por 12. É a mesma coisa, aliás, não é a mesma coisa do 3 ser divisor de 12, tá? Se 3 é divisível por 12, está dizendo que o 3 dá para dividir por 12. Se ele está dizendo que o 4 é divisor de 12, de 24, né? Ele está dizendo que 24 é divisível por 4. Tá? Uma dicasinha prática, tá? Sempre que tiver or, né, divisor, está aumentando, divisor, né, oxítono. Então, a sílaba tônica maior é esse. Divisível. Então, divisível, ela é uma paroxítona, né? Então, falando em português aqui, então diminui para o último. Então, esse aqui tem que ser menor. Como a sílaba tônica é a última, é maior. Quando a sílaba tônica não é a última, certo? Tem que ser menor. Se for maior, o número está errado. Então, ó, divisor, sílaba tônica é a maior, é a última. Então, o número aqui tem que ser maior. Divisível, então, diminuiu, o número que tem aqui tem que ser menor. Se fosse o contrário, se aqui tivesse o 12 e aqui tivesse 3, aí estaria certo. 12 é divisível por 3. Foi diminuindo, então o número que tem que estar aqui tem que ser menor. 4 é divisor, aumentou do número 24. Essa aqui é verdadeira e a de cima falsa. E a letra D, 12 é múltiplo do número 24. Ou seja, seguindo a mesma ideia daqui, se eu pegar os múltiplos de 24, um deles vai ser o 12. E não é, né? Porque os múltiplos de 24 vão começar, né, tirando o zero do 24. Tá? Então essa aqui é falsa. Quando ele falar múltiplos, o segundo tem que ser menor, né? Múltiplo vai diminuindo, então aqui é menor e aqui é maior, certo? Para ficar correto, para ser verdadeiro. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Então diz assim, né? Analisando as afirmações a seguir, marque V para a verdadeira e F para as falsas. Primeiro que ele fala é a seguinte: um número é chamado de primo quando ele tem 2 ou mais divisores. Bem, nós sabemos que um número é chamado de primo natural, né? O número natural é primo quando ele tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Então essa aqui é falsa. Um número é chamado de composto quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Essa aqui também é falsa, parece que ele trocou as palavras, tá bom? Próxima. O número 43 é um número primo. Gente, eu não conheço os primos todos. Então, eu tenho que ir fazendo testes, né? Vamos lá. Ele não é por 2, que eu já aprendi os critérios de divisibilidade. Vou colocar aqui alguns primos, tá bom? Os que eu me lembro aqui, 11, 13, e não lembro mais. Vamos lá. 43 não é por 2. Não é por 3, porque a soma não é divisível por 3. Não é por 5, porque não termina em 0 nem 5. Então, já eliminei 3 tentativas aqui. Eu vou tentar pelo 7. 4 por 7 não dá, eu vou dividir 43, é 6. 6 vezes 7 são 42. Para 43, 1. Ele não é divisível por 7. E um detalhe, como esse aqui, o divisor, está menor, aliás, o quociente está menor que o divisor, então já posso parar. Sempre que você vai tentando os primos e chega num quociente menor que o divisor, quer dizer que você já fez todas as tentativas possíveis. Então o número 43 é primo, tá certo. Letra D, o número 4 é um número composto. Se ele é um número composto, ele é formado por dois outros números, né? Então, 2 vezes 2 dá 4, então é verdadeiro. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Próxima questão diz assim:
De acordo com a afirmativa a seguir, responda a cada questão e justifique. O número 1259 não é divisível por 11. Existe o critério do 11, tá, pessoal? Depois a gente comenta sobre ele também. Então, ele está afirmando isso, vamos continuar. Qual é o menor número que se deve subtrair de 1259 para obter um múltiplo de 11? Muito simples. O que é que eu vou fazer? Tipo, duvidar dele, né? Vou pegar 1259 e vou dividir por 11, tá bom? Isso aqui vai dar 1. 1 vezes 11 é 11, para 12, 1. Baixa o 5. Vai dar 1 novamente. 1 vezes 11 é 11, para 15, sobra 4. Baixa o 9. 49 por 11 vai dar 4. 4 vezes 11 são 44. Para 49 sobra 1. 5. Então, realmente, esse número não é divisível por 11. Por quê? Porque ele deixa resto 5. Aí na letra A ele quer saber qual é o menor número que se deve subtrair de 1259 para obter um número múltiplo de 11. Ou seja, se ele é múltiplo de 11, ele é divisível por 11. Bem, é só pensar um pouquinho. Por que esse número aqui não é divisível por 11? Porque deixa o resto 5. Então, se ele não deixar resto 5, ele é divisível por 11, não é? Então pronto, é só tirar 5, que é o culpado aqui, é só tirar o resto. Então que número devo subtrair? 5. A resposta aparece na divisão, ok? Letra B. Qual é o número, né? Então é só você fazer 1259 menos 5. Vai dar 1254. Letra B. Qual é o menor número que se deve adicionar a 1259 para obter um número divisível por 11? Ou seja, ele quer saber para somar. Lembrando que aqui eu subtraí. Você pode fazer duas coisas, tá? A primeira delas então eu sei que 1254 é divisível por 11. Aí qual é o próximo? Para saber qual é o próximo, é só somar 11, né? Porque estão indo de 11 a 11, dá 1265. Quanto é que eu devo adicionar a esse para chegar nesse? É só você subtrair os 1259. Isso vai dar 6. Tá? Essa é uma maneira. Você descobre o próximo e aí subtrai do número original. Aí você vai descobrir quanto eu tenho que adicionar. Eu tenho que adicionar 6 para encontrar o próximo. Tem outro jeito? Tem. Eu não subtraí 5 para descobrir o que estava antes. Aí a pessoa já falou, é soma 5. Não, você não soma 5. Aí você vai fazer 11 menos 5. 11 menos 5 é 6. Então, se você somar 6, tá? Você vai ter um número também divisível por 11. Por quê? Por que esse aqui não é divisível por 11? Porque deixa resto 5. Então, eu posso tirar ou ir colocando. Quanto eu deveria colocar aqui para ele ser um número divisível por 11? 5 para 11 ficam faltando 6. Então, eu deveria somar 6. Essa é uma justificativa. Ok, pessoal? Vamos à próxima. Ele quer que você verifique se um número dado aqui, ele é ou não um quadrado perfeito. Como é que você verifica isso, tá? Você verifica isso de uma maneira muito simples. Você fatora. O número quadrado perfeito, quando você fatora, a quantidade de fatores de cada número primo, é a quantidade par. Tá? Então, se eu dividir por 2, vai dar 15. Se eu dividir por 3, vai dar 5. Se eu dividir por 5, vai dar 1. Só tem um número 2, só tem um número 3, só tem um número 5. Então, o 30 não é um quadrado perfeito. 81 fatora. Outra técnica para você fatorar, outra utilidade, né? Por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Eu tenho quantos números 3? Eu tenho 4. 4 é um número par. Se é par, então ele é um quadrado perfeito. Número 100. Tem gente que nem precisa, sabe que 100 é 10 ao quadrado. Quadrado par, né? Se você fatorar, você vai encontrar o seguinte. Por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. A quantidade de expoentes de cada algarismo é par. Tem 2, 5 e tem 2 fatores 2. 121. 121 só dá para dividir por 11, pessoal.
tá? 11 ao quadrado, expoente par, ok? Mais uma questão. Para o aniversário de Pedro, sua mãe precisa comprar 80 salgados. Os pacotes são vendidos com diferentes unidades, 10, 15, 20, 25 ou 40. Ela deseja comprar apenas sacos com a mesma quantidade. De que maneiras distintas ela pode comprar esses salgados? Então, eu quero saber como é que eu posso dividir esses 80 salgados nesse saco. Então, eu tenho que saber os divisores de 80. Ou ver qual desses números divide 80. Tá? Vamos testar um por um. Como? Dividindo ou fatorando. Dividir é mais fácil, né? Será que dá para colocar em saquinhos de 10? É só dividir por 10. Dá quanto? 8. Deu. Resto 0. Será que dá para colocar em saquinhos de 15? Bem, 15, 80 por 15 vai me dar 5. 5 vezes 5, 25, dá 75 e sobra 5. Não dá. Dá para colocar em saquinhos de 20? Tem gente que faz essa conta de cabeça, né? 80 por 20 dá 4, deixa resto 0, dá sim. Dá para colocar em saquinhos de 25? 25, 3 vai dar 75 e vai sobrar 5. Então não dá. Dá para colocar em saquinho com 40, né? 80 por 40 dá 2. Então, os que são possíveis foram 10, 20 ou 40. Se, está resolvido, tá? Só isso. Se você quisesse, você poderia ter fatorado 80. Por 40 dá 2. Por 40 por 2 dá 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Aqui você encontra já umas respostas, né? Dá 40, dá 20, dá 10. Aqui estão as respostas. Na dúvida, né? Tenta juntar de 2 em 2. Se eu juntar o 2 com o 5, dá 10. Se eu juntar o 5 e o 4, dá 20. Se eu juntar o 5 com o 8, 5 vezes 8 dá 40. Então, eu consigo saber dessa forma também. Ok? Mais número pequeno, você pode dividir. Vamos ao próximo. Qual é o menor número que é divisível por 5, é múltiplo de 4 e quando dividido por 3, deixa resto 2? Olha aí que ele quer um monte de coisa. Ele quer que seja o menor número que é divisível por 5. Então vamos escrever os divisores de 5, tá bom? Que é divisível por 5. Então ele tem que ser dividido por 5. Então eu vou pegar os múltiplos de 5. Certo? Então lá, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Não sei nem se são todos aqui, tá? Mas vamos lá. Posso precisar de mais. É múltiplo de 4. Quais são os múltiplos de 4? Certo? Ser divisível por 5 é ser múltiplo de 5. Múltiplo de 4, vamos direto. Né? Eu não coloquei nem o zero aqui porque não vai ser preciso. Então aqui vai ficar o quê? 4 mais 4, 8, 16. Olha isso, 12, né? 12 mais 4, 16, 20, 24. Até agora não bateu nenhum, né? 24. 24 com mais 4, 28. 32. Com mais 4, 36. Com mais 4, 40. Até aqui eu peguei o 20 e o 40, né? E aí 44, depois 48, depois 52, depois 56, depois 60. Aqui também vai ter o 60. Eu vou colocar porque eu sei que eu vou precisar dele, tá? Ok? Então, o próximo que aparece nos dois é o 60. Então, qual é o número, qual é o menor número que é divisível por 5, é múltiplo de 4, e quando dividir por 3, deixa resto 2? Quando dividido por 3, deixa resto 2. Vamos ver quais desses daqui obedecem isso aqui, o que ele quer, né? Eu já sei que esses números são múltiplos comuns do 5 e do 4, né?
5 vezes 4, 20. Então eu poderia ter feito de 20 em 20, tá? Ó, prestem atenção que duas regras, quando eu multiplico, vai dar de outro número, né? Qual é a regra do 20? C por 5 e C por 4. Acabou de criar uma nova, tá? Critério de divisibilidade. Então vamos lá. O primeiro que deu certo aqui foi o 20. Agora ele fala que quando for dividido por 3, isso aqui dá o quê? 3 vezes 6, 18 para 20. Olha, isso aqui dá. Vamos ver o 40. 40 dividido por 3 vai dar o quê? Vai dar 1. 1 vezes 3 é 3, sobra 10. 10 dividido por 3 vai dar 3, sobra 1. Não deu. Vamos ver o 60, né? Ele quer o menor vai ser o 20 mesmo, né? Por 3 aqui vai dar 20 fechado. Então, qual é o menor número que é divisível por 5? Ou seja, é múltiplo de 5? É múltiplo de 4? E quando dividido por 3, deixa resto 2. Os múltiplos comuns, né, são esses daqui. Deu certo no primeiro. Se não tivesse dado, era só você ver a periodicidade aqui. Está indo de 20 em 20. O próximo seria o 80. Tá? Então você tentaria o 80. Depois o 100, porque seria dos dois ao mesmo tempo. E você não teria que fazer esse monte de número. Ok, pessoal? Dica, faça os números. E aí depois verifique a igualdade. Tá bom? Vamos ao próximo. Rafael trabalha em uma biblioteca e precisa organizar 120 livros nas 10 prateleiras disponíveis. Sabendo que ele deseja colocar a mesma quantidade de livros em cada prateleira, encontre as possíveis maneiras dele organizar esses livros, utilizando no mínimo 2 e no máximo 10 prateleiras. Então pronto, eu tenho que ver quais são os números que dividem 120, que estão de 2 até 10. 120 é divisível por 2? Aí é por 3, é por 4, é por 5, não sei. Então, o que é melhor é encontrar os divisores, tá? Do que ficar pensando aleatoriamente, perder o foco. Vou encontrar os divisores de 120 e aí eu vou começar. Dá para dividir 120 por 2? Com certeza, né? Dá, 60 livros em cada. Dá para dividir 120 por 3? Dá também, dá 40, né? 40 livros em cada. Dá para dividir 120 por 4? 2 vezes 2, 4. Dá por 4, sim. Dá para dividir 120 por 5? Dá porque o 5 está aqui, vai dar 24. Dá para dividir 120 por 6, que ainda está dentro das possibilidades? Dá sim, porque 6 é 2 vezes 3, 20 livre em cada. Dá para dividir 120 por 7? Dá não, não aparece 7 aqui. Dá por 8? Dá porque 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então dá por 8. Quando eu dividir por 8 vai dar 15. Né? Dá para dividir por 9? Não dá porque só tem um 3 aqui. E dá para dividir por 10 porque 10 é 2 vezes 5. Então, essas são as quantidades de livro em cada prateleira, no mínimo 10, no mínimo 2, no máximo 10 livros, né? Ou 10 prateleiras, hein? Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão número... Não tem número, tirei os números. Dada as afirmativas a seguir, marque a correta. O número 1 é o menor número primo que existe. Se ele fosse primo, né? Mas ele não é. Falso. Letra B. O número 2 é o maior número primo par, mas não é único. Ele é o maior e único. Então essa aqui também é falsa. O número 2 é o menor número primo par e único. Duas questões que uma contradiz a outra. Eu não posso, você está lendo uma questão de verdadeiro ou falso, aí você lê uma pergunta, aí você lê a outra. É a mesma coisa. Aí essa aqui você marcou como falso, porque você sabe que não é o único. O próximo tem que ser verdadeiro. Tá? Se uma está contradizendo a outra, uma tem que ser verdadeira e a outra tem que ser
falsa. Letra D. Como eu já sei que essa é verdadeira, essas outras ficariam de lado de serem feitas, né? Marcar a alternativa correta, a verdadeira é a letra C. Mas só para efeito de tirar dúvida. O 79 é composto. Se ele está dizendo que o 79 é composto, ele está me dizendo que tem um número que divide 79. Aí eu vou colocar na minha cabecinha os números primos, tá? Os primos. Ok? 13, 17, tá bom até aqui. Então, eu sei que ele não é par, não é por 2. 7 mais 9, 16, não é por 3. Não termina em 0 em 5. Vou tentar dividir por 7, que é o número que eu tenho, que vai dar 1. Baixo 9, 9 por 7 vai dar 1 também. 7 para 9, 2. Sobrou o resto, não é por 7. Próximo primo, eu tenho que continuar tentando porque aqui está maior, o quociente é maior. Próximo primo é o 11. Se eu dividir por 11, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 7. 7 vezes 11, 77. Para 79, 2. Ó. Ficou menor. Se ficou menor, é porque não preciso mais testar. Ele é composto? Não, ele é primo. Falso. Último. Letra E. 57 é primo. Vamos ver se 57 é primo. Ele não é par, não dá por 2. Ele é por 3? 5 mais 7 dá 12. Então ele é por 3. Então ele é primo sim. Tá? Aliás, ele não é primo, né? 5 mais 7, 12. Ou seja, isso aqui também é falso. Dá para dividir por 3 esse número. Mas você poderia ter parado aqui, tá? Porque aqui é a verdadeira. Se você tem convicção do que você está fazendo, se é a verdadeira, você passa adiante. Ok? Vamos para a próxima. Vamos lá, mais uma questão. Diz o seguinte, né? Pedro tem muitos jogos de tabuleiro e deseja organizá-lo em grupos iguais. Quando ele separa os jogos de 3 em 3, sobra 1. Quando separa de 4 em 4, também sobra 1. Mas quando ele separa de 5 em 5, não sobra nenhum. Das alternativas, qual representa um possível valor para a quantidade de jogos de Pedro? Pessoal, eu vou fazer essa daqui de um jeito que não tivesse item, depois eu vou fazer utilizando os itens, tá bom? Então, pense aqui comigo. Já foi feito problema desse tipo. Então, de 3 em 3 sobra 1. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar de escrever os números múltiplos de 3, já que é de 3 em 3, tá? Como o menor número que tem aqui é 10, ou pelo menos usar isso aqui, eu vou começar do 9, tá? Porque senão não vai dar. Então, 9 mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21, mais 3, 24, mais 3, 27, mais 3, 30. Eu acho que eu estou no intervalo aqui, ok? Eu vou colocar 33 só para... Aí ele fala os de 4 em 4. Detalhe, sobra 1. Então o que é que você vai fazer? Você vai somar mais 1 a cada um desses números. Vai dar 10, vai dar 13, vai dar 16, vai dar 19, vai dar 22, vai dar 25, vai dar 28, vai dar 31 e vai dar 34. Quando eu junto eles de 4 em 4, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer os múltiplos de 4. Os múltiplos de 4 a partir do 10 aqui começa do 12, tá bom? 12 mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24, mais 4, 28, mais 4, 32. Como aqui só vai até 30, eu vou parar nesse aqui, tá bom? Mas também tem essa história do mais 1, sobra 1. Então aqui vai ficar 13, aqui vai ficar 17, aqui vai ficar 21, aqui vai ficar 25, aqui vai ficar 29 e aqui vai ficar 33. E o último, quando você conta de 5 em 5, não sobra nada. Vou também pegar do 10, então é 10, 15, 20, 25 e 30. E aí, qual é o número que aparece nos 3?
o número que aparece nos 3 é o 25, letra D. Entenderam? Faça os múltiplos que ele fala, se sobra 1, soma 1. Se falta 1, subtrai 1. Faz com os números que ele estiver analisando e aí vê qual é o que aparece nos 2 ou 3 ou 4, seja lá quantas condições o problema fala, tá? Esta é uma maneira. Mas tem outra. Tem outra porque essa questão é de marcar, tá? Quando você tem uma questão de marcar, você pode usar os itens. Então, se eu fosse usar os itens, o que eu iria fazer? Eu ia pegar 10 e dividir por 3 e ver se deixa resto 1. Deixa. Mas quando eu divido 10 por 4, deixa resto 2 e tem que deixar resto 1 também. Então, não é o 10. Aí eu passo para o próximo número. Qual é o próximo número? É o 15. Aí eu vou dividir 15 por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5 fechado, né? Deixa resto 0. E 15 dividido por 4 vai dar 3 vezes 4, 12, para 15, 3. Não é o 15. Aí eu vou passar para o próximo, que é o 20. 20 por 3 dá 6, 18, sobra resto 2. Não vou nem tentar o outro, né? Aí o próximo é 25, tem que dar certo nesse para poder ir para o outro. 25 dividido por 3 vai dar 8. 3 vezes 8, 24. Para 25 sobra 1 de resto. E aí se eu fizer 25 aqui, dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. Para 25, 1. Então o número que deu certo foi o 25, só usando os itens. Isso para uma questão de itens, tá, pessoal? Lembrem-se disso. Vamos ao próximo. A próxima questão fala assim: qual dos números a seguir é múltiplo de 9 e divisível por 5? Olha, quais são os múltiplos de 9? Esse aqui é múltiplo de 9, tá? 9 vezes 3, 27. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, 90. Certo? Esses são múltiplos de 9. Quais deles são divisíveis por 5? Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0, 5. Dos que eu marquei, o único que obedece é a letra E. Outra coisa que você poderia fazer é, se eles são múltiplos de 9, eles têm que ser divisíveis por 9. Tá? Ou seja, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. E para ser múltiplo de 5, termina em 0 e 5. Os únicos que terminam em 0 e 5 são esses dois. Então você só tinha que testar com o B e com o E. O B é a soma da 4, o E é a soma da 9. Resposta certa. Ok? Vamos adiante. A próxima questão fala qual dos números a seguir é divisível ao mesmo tempo por 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Pessoal, você pode fazer o seguinte: por 2, pá. Aí quem é pá? Esse. Não eliminei nenhum, mas já usei. Por 3, a soma tem que ser divisível por 3. 4 mais 2, 6. Então esse aqui está dentro ainda, né? Os que não tiverem dentro eu vou riscar, tá? 6 mais 3, 9. Então até agora está dentro também. Aqui deu 6. Aqui 7 mais 2, não vou somar 0, né? Dá 9, está dentro. Não estou eliminando nenhum até agora, né? Vamos lá. 8 mais 4, 12. 1 mais 8, não vou somar 0, 9. Então, por 3, não eliminei ninguém. Vamos ao próximo. Por 4. Qual é o critério do 4? Os dois últimos. Tá? Então, vamos lá. 20 dá para dividir por 4? Dá 5, fica. 30 dá para dividir por 4? Dá não. Fora. Aqui é 20 de novo, então dá. Né? Então está dentro ainda. 20 é dividido por 4. 40 também é dividido por 4. Dá 10. E 8 é divisível por 4. Os dois últimos, né? 0, 8. Então 8 dá 2. Então eu só consegui eliminar 1. Por 5, terminar em 0, 5. Esse aqui termina em 8. Está fora. Menos 1. Por 6, C por 2 e C por 3. Todo mundo foi por 2 e todo mundo foi por 3. Aqui foi por 4, né? Então, serviu de nada. Por 7 eu não sei. Eu vou fazer por 8 e o que sobrar eu faço por 7, tá bom? Por 8,
A soma tem que ser divisível por 8. 20 não é divisível por 8. Está fora. 720, porque tem que ser... Aliás, 420, desculpe. 420 tem que ser divisível por 8. Né? Os três últimos tem que ser divisível por 8. 420 por 8, 42 por 8. 42 por 8 dá 5. 5 vezes 8 são 40. Para 42 sobra 2. 20 não dá por 8 do mesmo jeito, tá? Então, nem precisava ter feito. 720, os três últimos. Então, eu tenho que pegar 720. Vou fazer aqui. E vou dividir por 8. 72 por 8 dá 9. 9 vezes 8 são 72. Para 72, 0. Então, isso aqui é divisível por 8. 840. 840 também é dividido por 8, né? 8 por 8 dá 1. Baixo 4, 0. 40, 0. 40 por 5 por 8 dá 5. Então, isso aqui também é. E 1008 é divisível por 8. Por quê? Porque os três últimos algarismos são divisíveis por 8. Mas isso aqui está fora. Então, eu vou ficar entre esses dois números aqui. Tá? O que é que eu faço? Fatoro. Que é o que eu poderia ter feito desde o início. Tá? É a segunda maneira. Por 2, aqui vai dar 360. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima, senão não vai dar. Vou fatorar os dois que sobraram. Tá? Os 720. Por 2, 360. Por 2, 180. Por 2, 90. Por 2, 45, por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Não tem fator 7. Então, esse aqui está fora. Sobrou letra D. Ok? Professor, muita conta. Beleza, também acho. O que você poderia ter feito? Ter dividido, né? Ter fatorado todos esses números. Você ia ter errado no primeiro, ia ter errado no segundo, ia acertar no quarto, mas não faria todos os critérios de divisibilidade, tá? Porque se eu pegar os 840, que é o certo, tá? E fatorar por 2, 420. Por 2, 210. Aqui você já ia ver, porque 21 dá por 7, né? 3 vezes 7, 21. Por 2, 105. Por 3, 35, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Ou então você dividiria por 7, tá? Aí fica o critério de quem está fazendo, ok? Essa demorou um pouquinho mais, mas eu fiz de duas maneiras diferentes, ok? Vamos lá para a próxima. O item, ele quer que você marque verdadeiro para V para as verdadeiras e F para falso, né? E justifique as falsas. Se o número é divisível por 3, ele será divisível por 9. Não. Falso. O contrário é verdadeiro. Se ele for divisível por 9, ele será por 3. Agora, não dá para ele ser por 3 e também ser por 9. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos pegar o número 24. 24 é divisível por 3, mas 24 não é divisível por 9. Tá? Agora, se fosse o contrário, tudo bem. Mas o jeito que ele colocou aqui é falso. Vamos lá. Se o número é divisível por 8, ele também é divisível por 2. Aí tudo bem. Quando é que o número é divisível por 8? Quando os três últimos algarismos são divisíveis por 8. Mas se o último só for, que é o critério do 2, então aqui está beleza, verdadeiro. Próximo, o número 2 ao quadrado, 3 ao quadrado vezes 5, em sua forma fatorada, é divisível por 10 e por 15. Para ser por 10, é só tu lembrar que 10 é 2 vezes 5. E aqui aparecem o fator 2 e o fator 5. E o 15 é 3 vezes 5. Aqui aparece o fator 3 e o fator 5. Então, eles são divisíveis tanto por 10 quanto por 15. Tá bom? Então, essa aqui é verdadeira. Vamos à próxima. Sabendo que o número 2 elevado a 3 vezes 7 está em sua forma fatorada, analise as afirmações a seguir e marque V para a verdadeira e F para a falsa. Y é divisível por 21. O que é que você tem que fazer?
O que é 21? 21 é 3 vezes 7. Aparece o 3 e o 7 aqui? Aparece, verdadeiro. Y é divisível por 9. Se você fatorar o 9, é 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado. Aparece 3 ao quadrado aqui, ou maior? Não, só aparece um 3. Então essa aqui é falsa. É divisível por 24. O que é que você faz? 24 é muito alto. Fatora o 24. Por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Isso aqui, 24, dá 2 à terceira vezes 3. Aparece 2 à terceira e 3? Então é verdadeiro. Ora, mas se é múltiplo de 12, é múltiplo de 12, é a mesma coisa que ser divisível, né? Então, é múltiplo de 12? Então, se ele é múltiplo de 24, vai ser de 12 também, não precisa nem fazer a conta, né? Porque 12 aparece aqui, ó. Ok? Então, esses problemas que tem forma de potência, se o número der para visualizar, beleza. Se não, fatora, fatora, fatora. Ok? Vamos adiante. Exercício fala sobre analisando o fluxograma. Um fluxograma bem simples, tá? Y é um número natural. Ele é par? É par. Termina em 0? Será divisível. Não é par? Termina em 5? Será divisível. Tá? Que número obedece a essas duas informações? Então você só tem que analisar quais são os números que quando termina em 0 ou 5, ele é divisível por qual? Ah, ele é divisível por 5. Quando é que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0, ou seja, ele é par, termina em 0, né? Ou quando ele não é par, quando ele termina em 5. O 5 não é par. Então o número é 15. Ele será, 15 não, 5, né? Ele será divisível por 5. Ok? Termina em 0, quando ele é par, ou termina em 5, quando ele é ímpar, 0 ou 5. Só isso, vamos adiante. O número formado por 5 algarismos, então eu tenho 23.450 e alguma coisa, é divisível por 6. Qual número deve ser colocado no lugar do 6? Quando é que ele é divisível por 6? Quando ele for divisível por 2 e por 3. Então, vamos ao critério do 2. O 2 é o último algarismo, esse Czinho, ser um número par. Então ele pode ser o quê? Ele pode ser o 0, ele pode ser o 2, ele pode ser o 4, ele pode ser o 6, ou ele pode ser o 8. Concordam? E isso é para ele ser par. E quanto é que ele é divisível por 3? Né? Porque 6 é 2 e 3. O 2 eu já fiz, ser par. Quando ele é por 3? Quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Quanto é que dá essa soma aqui? Quando eu botei o 0, a soma vai dar 5, 9, 14. Não é. O próximo, 5 mais 4, 9, mais 5, 14, com mais 2, 16, né? Deixa eu escrever aqui de novo. 3 mais 4 mais 5 mais 2. Isso aqui vai dar 5, 9, 14, 16. 16 não é dividido por 3. O próximo número é só colocar aqui mais os mesmos números, né? 4, 3 e o 2. Então, 2 mais 3, 5, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 4, 18. 18 é divisível por 3. Então, vai ser o algarismo 4. É a resposta desse, tá? Se você quiser testar os outros, né? O outro vai dar 20, tá? O outro vai dar 22. Eu fiz isso em sala mudando a ordem. Vamos mudar a ordem para ver se fica mais fácil ou mais difícil. Você tem que saber pensar das duas formas. Tem que ser por 2 e ser por 3. Então, vamos lá. Para ser por 3, eu vou começar primeiro do critério do 3. A soma tem que ser divisível por 3. E essa soma, 5, 9, 14, não é divisível por 3. Né? Que número eu somo ao 14 que vai dar um divisível por 3? Lembrando que o divisível por 3 é 12,
mais 3, 15, mais 3, 18, certo? Então eu poderia colocar o quê? 1, só que 1 não é par, não me serve. Ou então eu posso colocar para ser 18, fica faltando 4. Então o C vai ser 4 do mesmo jeito, tá? Fiz o critério do par e fui testando um por um, ou fiz o critério do 3 e aí fui vendo as possibilidades, quanto falta esse número para ele ser divisível por 3, tá bom? Um jeito ou outro vai dar o mesmo algarismo 4, ok? Então o número aqui é 23.454. Vamos ao próximo. Verifique se o número, não sei nem falar, né? Vamos lá, 1000, milhão, bilhão, 107 bilhões, 123 milhões, 456.780 é divisível pelos itens abaixo e justifique sua resposta. Bem, a maioria aqui você não precisa fazer, né? Ele é divisível por 2? Com certeza, porque ele é par. Tá? Termina em 0. Ele é divisível por 3? Aí eu vou ter que somar. 1 mais 7, 8, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8 e mais 0. Quanto é que dá essa soma? Façam aí, né? Aquela, como eu falei, vão fazendo a conta numa paradinha. Essa soma dá 44. Se a soma dá 44, não dá por 3. Quando é que ele é divisível por 4? Quando os dois últimos. Então eu vou pegar 80 e dividir por 4. Dá 20. Então é por 4. Quando é que ele é por 5? Quando termina em 0, 5. Quando ele é por 6? Quando ele é por 2 e é por 3. Se ele não é por 3, não vai ser por 6. Quando ele é por 8? Quando os três últimos são divisíveis por 8. 78 dividido por 8 vai dar 9. 9 vezes 8, 72. Para 78, 6. 60 não é divisível por 8, tá? Então vai dar 7 vezes 7, 49. 7 vezes 9, 56 para 64. Ele não é divisível por 8, tá fora o 8. Por 9 também não é, porque não era por 3. E por 10 termina em 0. Tá? Então estão feitas aí as divisões. Vamos lá, pessoal. Próxima questão já foi feita parecida, certo? Então vamos fixar esse conteúdo. Se y é igual a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7, considere as seguintes afirmações. O número y é múltiplo de 63. Se ele é múltiplo de 63, ele é divisível por 63. 63 é um número muito alto, então lá vai o fatoral 63. Por 3 dá 21, por 3 dá 7, por 7 dá 1. Então 63 é 3 ao quadrado vezes 7. No meu número, aparecem o 3 ao quadrado e o 7? Aparece, então isso aqui é verdadeira. O número, ele é divisível por 2? Sim. Ele é divisível por 3? Sim. Ele é divisível por 4? Não. Os outros não adianta. É por 6 está certo, por 7 está certo, por 9 está certo. Mas para o 4 está errado. Só por causa de 1 é falsa. Tá bom? O número é par. O número y é par. Se tem 2, é par. Verdadeiro. O número y tem 11 divisores. Para fazer esse aqui, tá? O que vocês poderiam fazer é pegar o número, tá? Vou dar uma... Você pega o número e 126 iria encontrar os divisores dele, tá bom? Provavelmente está errado porque 11 é primo, raramente tem uma quantidade de divisores primos. Mas vamos lá. Se eu pego 126 e fatoro por 2, vai dar 63. Por 3 vai dar, olha o 63 ali, né? Por 3 vai dar 21, por 3 dá 7, por 7 dá 1, tá? Então eu sei que 162, quando eu dividir ele por 1, dá 126, desculpe. O 126 dá para dividir por 2, que dá 63.
O 126 dá para dividir por 3, porque 3 aparece ali, né? Quando eu dividir isso aqui por 3, vai dar 42. 126 não dá para dividir por 4, não dá para dividir por 5, dá para dividir por 6, vai dar 21. Não dá por 7, né? 126 dá para dividir por 7. Quando eu dividir por 7, vai dar 18. Não dá por 8, vai dar 126, vai dar para dividir por 9. Quando eu dividir por 9, vai dar 14. Aí não dá por 10, não dá por 11, não dá por 12, que é 4 vezes 3, não tem 4 aqui, não dá por 13, mas vai dar por 14. 126 dividido por 14, isso vai me dar 9. E aí veio a repetição, né? Então é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 divisores. Tá errado. Ok? Então, tá errado? Acabou? Só um detalhe, tá? Tem uma regra que não se aplica a vocês ainda, mas para encontrar a quantidade de divisores, é só você pegar o expoente, somar 1, vai dar 2. Somar 1, vai dar 3. Somar 1, vai dar 2. E aí você multiplica. Então isso aqui vai dar 6 vezes 2, 12 divisores. Ó, a quantidade que eu tinha contado anteriormente. Mas isso não é para vocês ainda, tá? Então vamos adiante. Então vamos lá, pessoal. Qual dos algarismos a seguir deve ser colocado no lugar do interrogação para que o número 9.860 e alguma coisa seja o maior possível, divisível por 3 e não por 2. Pessoal, ele tem que ser divisível por 3 e não por 2. Tá? Então, ele não pode ser par. Aí você ficaria assim, ó, não é par, então tem que ser ímpar. Então você poderia fazer 9.681, 9.863, 9.865, 9.867, 9.869. São esses daqui. Só que tem que ser divisível por 3. Então você vai somar os algarismos. E como ele quer o maior, eu vou começar aqui de baixo. 9 mais 8, 17, com mais 6, 23, 23 com mais 9, 32. Não é. Ok? Aqui em cima, 9 mais 8, continua sendo 17. 17 com mais 6, 23. 23 com mais 7 dá 30. 30 é por 3, então o número é esse aqui. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Vamos lá. Quando dividimos um número por 7, encontramos como resto 5. Sabendo que esse número está entre 100 e 200, qual é o maior número que obedece a essa regra? Pessoal, como ele quer o maior, nós vamos pegar o 200, tá bom? Então eu vou pegar 200 e vou dividir por 7. Isso vai me dar 2. 2 vezes 7 são 14 para 26, abaixo zero. 20 dividido por 7, 60 dividido por 7 dá 8. 8 vezes 7 dá 56. 56 para 60, 4. Ok? Então esse número não é divisível por 7, porque deixa resto 4. O que é que eu faço? Eu queria que o resto fosse 5, né? O resto é 4. Se fosse 5, era o número. Mas entra, então, o que é que eu vou fazer? Então esse não é um número que é múltiplo de 7. Para descobrir o múltiplo de 7, eu tiro 4. Então o número é 196. 196 é um múltiplo de 7. Só que eu quero que deixe resto 5. Então eu vou somar 5. Só que quando eu somo 5, vai para 201 e sai do intervalo que eu quero. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar outro 7. Bom?
Múltiplo de 7, eu vou tirar outro 7. Vai dar 189. Só que eu quero que dê resto 5. Aí eu vou acrescentar 5. Acrescentando 5 vai dar 194. 194 é para ser a minha resposta. Como é que eu faço? Vamos verificar. Tá? Eu queria menor que 200. 200 não era, porque deixou o resto 4. Eu tirei o resto. Esse número aqui é múltiplo de 7. Certo? Eu tentei somar 5 a ele, ele passou de 200. Então eu peguei um múltiplo de 7 antes dele. Como é que eu descubro um múltiplo antecessor? Subtraindo 7. Então esse número aqui também é múltiplo de 7. Porém eu quero que quando eu divida por 7, né, deixe resto 5. Aí eu somei o resto. Vamos ver se dá certo. Quando eu dividir por 7, tem que deixar resto 5. Aqui vai dar 2. 2 vezes 7 são 14 para 15, para 19. 5, 54. 54 não dá para dividir por 7. 7 vezes 7 são 49. Para 54, 5. Deixou os meus restos 5. Então o número em questão é o 194. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Assistam a revisão, façam as questões, refaçam. Qualquer dúvida é só falar. Boa prova!